Irmãos amados, paz seja convosco. Vocês estão bem, gente? Está em paz mesmo? Jesus vai para a cruz e ele nunca teve medo da cruz, porque quando você sabe para onde está indo, você não teme aquele que está vindo. O processo pode tocar na sua carne, mas não pode ferir o seu propósito. Na verdade, o processo é o fundamento do propósito. Quem foge dos processos se perde no propósito. A dor do seu processo fará você viver um nível de propósito, e esse nível de propósito fará você ter uma vida de promessas. E é engraçado que quando Jesus esteve na cruz, se você ler o Evangelho de Mateus, a Bíblia diz que houve um terremoto. E esse terremoto foi tão forte que ele fendeu rochas, abriu sepulturas, mas não conseguiu derrubar um pedaço de madeira fincado na terra. Por que a cruz não caiu? Esqueceu quem estava nela? É por isso que em plena pandemia você está de pé. Esqueceu quem está em você? É por isso que nós estamos de pé, porque o Espírito de Deus está em nós. Quando Jesus dá o brado na cruz, José de Arimateia, que era um dos discípulos, há quem diga que era um senador em Roma, há uma influência grande para pegar o corpo de Jesus e levar para um sepulcro novo. Olha que coisa, o sepulcro zerado, porque Jesus, Deus, ele tem mania de estrear as coisas. Jesus nasceu de uma virgem, subiu em cima do jumento, que homem nenhum havia subido, entrou dentro de um sepulcro que homem nenhum havia entrado. Em outras palavras, ele gosta de inaugurar. E é engraçado que quando ele entra dentro do sepulcro, colocaram uma pedra, colocaram uns guardas na entrada do sepulcro, com medo dos discípulos ir lá e tomar o corpo. No domingo de manhã, quando Maria acorda pela manhã, que eu disse hoje à tarde que quem acorda cedo vê primeiro. Quando ela chegou, não precisou dela remover a pedra, porque tem coisa que não é com a sua mão, é com a sua fé. Tem pedras que você não remove com a mão, mas é com a fé, porque o justo viverá pela fé. Então tira a sua mão e deixa a fé. Para de empurrar essa pedra, você não vai conseguir remover ela, mas deixa a fé remover as pedras que a sua mão não conseguiu remover. O detalhe é colocar uma pedra e colocar os guardas. Não sei se você já percebeu, mas eu já estou pregando. Colocar uma pedra e colocar os guardas. Os guardas impediram os discípulos de entrar, mas não puderam impedir Jesus de sair. Por quê? Porque aonde você não sai, ele entra, e aonde você não entra, ele sai. Eu tenho uma notícia para te dar. Sabe por que nós estamos em liberdade nessa noite? Porque ele nunca ficou preso, porque não tem como prender quem tem a chave. Ele não te achou livre para te fazer preso, mas ele te encontrou preso para te fazer livre. Não sei qual é a prisão que te prende, mas quem te livra é maior do que quem te aprisiona. Para a gente ler um texto, o que eu acho fantástico da ressurreição é que quando ele entra no sepulcro, ele entra com as feridas abertas. Mas quando saiu com as feridas. Uau! Então o sepulcro é um meio que Deus está utilizando para um processo de cicatrização, porque cicatriz vale mais que medalha. Porque medalha fala daquilo que você conquistou, mas cicatriz fala daquilo que você suportou. Meu Deus, a cicatriz é uma vitória de uma ferida que estava aberta e não está mais. Meu Deus do céu, a cicatriz não fala para onde você está indo, a cicatriz fala de onde você está vindo. Isso significa que as feridas de ontem não foram suficientes para te matar. Quem pode dizer amém? Quem trouxe a Bíblia? Já preguei, né? João capítulo 2. E o versículo de número 1. Eu quero externar a minha gratidão, a minha alegria de estar aqui de novo com vocês, nessa casa tão incrível, tão abençoadora. Que Deus possa abençoar, continuar abençoando a vida do Bispo Gerson. Que Deus possa abençoar o pastor Robinho. São pessoas relevantes nessa cidade, que Deus tem estabelecido como sacerdócio nesse lugar. Que Deus venha coroar vocês de sabedoria. Que Deus possa direcionar os passos de vocês, regando vocês com saúde. Deus abençoe ao Bispo Silvio. Muito obrigado pela gentileza, pelo carinho. Ao pastor Alexandre, Deus continue abençoando. Obrigado pelo carinho. Deus abençoe a toda a igreja. Que os céus abençoe vocês.
que Deus possa fazer com que esse lugar floresça todos os dias, que vocês possam viver num jardim fechado e regado. Deus abençoe meu amigo, meu irmão, pastor Josivaldo Gonçalves. É um cara que eu amo, que eu admiro e respeito. Deus continue te abençoando. Ele veio hoje assim só para me dar uma pressão a mais, sabe, bispo? Falei com ele: você não quer pregar? Vai orando aí, pastor. É o aluno pregando para o professor. Meu Deus, me ajuda. Deus abençoe, pastor Josivaldo, de tantas coisas para fazer, tirou um tempinho para estar conosco. Deus abençoe. João capítulo 2, versículo de número 1. Quantos acharam? Pode dizer amém. E ao terceiro dia fizeram umas bodas em Caná da Galileia. Estava ali a mãe de Jesus. E foi também convidado Jesus e seus discípulos para as bodas. E faltando vinho, a mãe de Jesus disse-lhe: não tem vinho? Disse-lhe Jesus: mulher, que tenho contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos servos, ou os empregados: fazei tudo quanto ele vos disser. E estava ali posta 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus, e em cada uma cabia de 2 ou 3 metretas. E disse Jesus: enchei de água essas talhas. E encheram-nas até em cima. E disse-lhe: tirai e levai ao mestre-sala. E levaram. Versículo 9: e logo que o mestre-sala provou a água feita em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que sabia os empregados que haviam tirado a água, chamou o mestre-sala ao esposo e disse-lhe: todo homem põe primeiro o vinho bom, mas quando já tem bebido bem, então o inferior. Mas tu, porém, guardastes até agora o bom vinho. Quem pode dizer amém? Queridos, o evangelho de João é romântico, o evangelho de João é poético, a vida de João em si é um marco. Já parou para perceber que na história dos discípulos, quase todos eles morreram, foram martirizados? João teve a graça de morrer de velhice. E olha que coisa extraordinária, dos discípulos de Jesus, os 12, quando Jesus foi para a cruz, João foi o único que permaneceu na crucificação, porque o seu Judas você conhece no Getsemane, mas o seu João Deus te apresenta quando você estiver na cruz. Nem todo mundo que anda com você está com você, nem todo mundo que te beija te ama. E é engraçado sobre Judas, que se o ministério de Jesus tinha um Judas, imagina o nosso. Porque Judas você não precisa expulsar, fica tranquilo que ele sai só. Mas existe uma graça do evangelho de João, de tantos detalhes. Você vai fazer um paralelo entre Sansão e João, é muito top, porque Sansão pega a cabeça e coloca no colo de Dalila, João pega a cabeça, você está aí? E coloca no peito de Jesus. Olha que coisa, quando você coloca a cabeça no colo de alguém que não tem aliança contigo, é porque você já foi seduzido. Mas quando você coloca a cabeça no peito de alguém, significa que você quer ouvir a batida do coração. Então, se Davi é o homem segundo o coração do Pai no Velho Testamento, João é o homem segundo o coração do Filho no Novo Testamento. O evangelho de João, muitas pessoas, alguns teólogos até dizem que é o evangelho que revela Jesus como Filho de Deus. Mas o evangelho de João, ele apresenta também o evangelho da paternidade, porque no reino a paternidade não quer te dar uma herança, no reino a paternidade quer te dar um legado. Você está aí, gente? E qual a diferença de herança para legado? Que herança é o que você deixa para alguém, agora legado é o que você deixa em... Vai me ajudando aí, pastor. Que você deixa em alguém. Então o evangelho de João fala da paternidade. Em todos os capítulos do evangelho de João vai ter a palavra pai. No evangelho de João, por 122 vezes você vai ler a palavra pai. Não é à toa que no Velho Testamento os homens tinham Deus como Deus. No Novo Testamento Jesus tem Deus como pai. E qual a diferença de ter Deus como Deus e ter Deus como Pai? É que quando você tem Deus como Deus, você sacrifica. Agora quando você tem Deus como Pai, você obedece. Irmão, guarda isso. Deus não está à procura de homens de sacrifício, Deus está à procura de filhos de obediência. O que a Bíblia diz? Que é melhor obedecer do que eu sacrificar. É melhor obedecer do que eu sacrificar. Na verdade, toda obediência te leva a um sacrifício. Obedecer é você fazer aquilo que não queria, mas fazer bem feito. Você não está aqui. Deus não dá autoridade para filhos que não têm obediência.
Você só recebe autoridade quando você entrega obediência. Quer uma prova? Quando você tem filhos, o filho mais velho sempre fica com a chave. Porque não é só questão da hierarquia, não é só questão de ser o primogênito, é questão da obediência. Quanto mais obediente você for, mais autoridade você terá. Deus não dá autoridade para filhos rebeldes. Vocês estão aí, gente? Agora eu entendo por que os demônios obedeciam a Jesus, porque Jesus obedecia o Pai. Agora eu entendo por que as enfermidades obedeciam a Jesus, porque Jesus obedecia o Pai. Agora eu entendo por que as legiões obedeciam a Jesus, porque Jesus obedecia o Pai. Então quanto mais você obedecer, mais autoridade você vai ter. Aí eu faço um paralelo, que Adão desobedeceu até a morte, e Jesus foi obediente até a morte. Adão morreu e não ressuscitou. Jesus morreu e ao terceiro dia. Olha que coisa, há uma diferença entre Adão e Jesus. Paulo não chama Jesus de segundo Adão, Paulo chama Jesus de último Adão. Por que o último? Porque depois de Jesus não precisa de mais Adão não, irmão. Porque tudo que o primeiro fez de errado, o último consertou. Pega aí, o primeiro Adão desobedece, o último Adão é obediente. O primeiro Adão nasceu grande, mas terminou pequeno. O último Adão nasceu pequeno, mas terminou. Você ainda não está aqui. O primeiro Adão comeu do fruto e morreu. O último Adão virou e falou: eu sou o próprio fruto de Deus. Quem comer de mim não morre, mas terá vida. Oh meu Deus! O primeiro Adão entrou vivo no Éden e saiu morto. O último Adão entrou morto no sepulcro e saiu vivo. Vivo. A vida de Deus está em nós através de Cristo Jesus. Aí você, se você pegar os evangelhos, você vai perceber que quando Jesus vai ensinar os discípulos a orar, os discípulos não pediam: Jesus, nos ensina a fazer milagre, nos ensina a multiplicar pães. Não, não, não. Nos ensina a orar. Eles entendem que a oração de Jesus tem mais peso que os seus milagres. Que não eram os milagres que geravam a oração, mas era... Me ajuda. Era a oração que gerava os milagres. Porque a oração é mais do que um diálogo. A oração é um relacionamento. E você nunca terá nada para falar aos homens se antes Deus falar algo a você. Pega essa aí e leva para casa. Não se alimente daquilo que vem dos homens, mas alimente os homens com aquilo que vem de Deus. Irmão, guarda isso. Deus só dá segredo para quem tem secreto. Quando você entra no secreto, o segredo entra em você. Aí Jesus: vocês querem orar? Então quando vocês orar, vocês vão orar assim, ó. Vai. My Father, Pai nosso que estais. Você percebeu que o céu está longe de você, mas o Pai está. Pai nosso que estais nos céus. Porque a linguagem do reino não é meu, a linguagem do reino é nosso. Porque Deus não trabalha no singular, Deus trabalha no plural. Você ainda não pegou. Por que ele fala Pai Nosso? Todas as vezes que você entender que é Pai Nosso, primeira lição que você tira: que você não é filho único, que você não é filho único, que você tem irmãos. É engraçado que ele começa falando Pai, para terminar falando pão. Por que ele não começa falando pão, para terminar falando Pai? Não, não, não. Ele começa falando Pai, para terminar do pão. Por quê? Porque o pão está embaixo. Agora o Pai... Nem todo mundo que tem um pão vai ter o Pai. Agora todo mundo que tiver o Pai, ele garante o pão. Porque o pão é a providência. Agora o Pai é o provedor. Quem tem o provedor não precisa correr atrás da provisão. Fui moço e agora sou velho, mas nunca vi um justo desamparado, e nem a sua descendência mendigar o pão. Sabe o que Deus está dizendo para alguém nessa noite? Se eu cuidei de você até hoje, eu vou cuidar de você até o fim. Pai Nosso. Está quente aqui. Pai Nosso. Lá na frente fala Pão Nosso. Venha a nós. Não é seu. Até porque quem fala que é meu é menino. Isso aqui é meu, é meu. Quem fala que é meu é menino. Por que ele fala Pai para depois falar do pão? Porque se você não aprendeu a compartilhar o Pai, dificilmente você vai saber compartilhar o pão. E eu vou entrar no texto agora, mas um outro detalhe é que todo pai deixa um testamento para os filhos. Você não está aqui. O pai deixa testamento para o filho. E o testamento é um documento legal.
Testamento é um documento original, que não pode ser mudado, que não pode ser apagado. Não é os filhos que deixam o testamento para o pai, é o pai que deixa o testamento para os filhos. Não é à toa que quando você abre a Bíblia, antes do Gênesis vai estar escrito o que lá? Velho, ajuda ela, gente. Velho Testamento. E quando você chega em Malaquias, a divisão de Malaquias e Mateus, tem um período interbíblico, o período do silêncio. Aí quando você vai entrar em Mateus, por que 2 testamentos? Porque são 2 meninas, são 2 filhas, Israel e a igreja. E o lindo do testamento, que o testamento não pode ser mudado. Meu Deus, o testamento não pode ser alterado. O testamento é um documento que o pai deixou oficialmente. Então todas as vezes que você acordar de manhã, primeira coisa que você precisa fazer, você está aí, você está aí, você está aí. Quando você acordar de manhã, a primeira coisa que você precisa fazer, abrir o testamento e enxergar aquilo que você tem por direito. Porque sempre o inimigo vai falar para você: olha, isso aí é conversa. Espera aí, Satanás. Uma coisa é o que você está falando, outra coisa é o que está escrito. O que você está falando não pode mudar o que está escrito. Agora o que está escrito pode mudar o que você está falando. Ai, 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 ai. Então todas as vezes que você acordar, você precisa ler o testamento. Porque o inimigo vai falar para você: você é depressivo mesmo, aceita, você é depressivo. Pera, deixa eu ver o que está no testamento, se eu sou depressivo ou não. Deixa eu ver. Olha aqui, achei. A alegria do Senhor é a nossa força. Ele vai falar: não, esquece desse negócio de promessa. Esse negócio de promessa é conversa. Pera, deixa eu ver o que está no testamento. Olha o que eu achei. Hebreus 10, 23. O nosso Deus, guardemos firme a confissão dessa esperança, porque fiel é quem nos prometeu. Esquece esse negócio de salvação da sua família, esse negócio de salvação do lar, né? Ninguém da sua casa vai ser salvo, seu marido não vai ser salvo, seu filho não vai ser salvo. Pera aí, deixa eu ver o que está no testamento. Deixa eu ver o que está no testamento. Achei. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Quem já leu o testamento? Meu Deus. Já o outro detalhe do Evangelho de João é que o Evangelho de João é o Evangelho das águas. No capítulo 1, batismo. No capítulo 2, água em vinho. No capítulo 3, ele fala com Nicodemo: se não nascer. No capítulo 4, a mulher no poço. No capítulo 5, tanque de Betesda. No capítulo 6, ele anda sobre as águas. No capítulo 7 ele falou: no último dia da festa, quem tem sede aí, ó, come here, let's go my baby, vem a mim, beba. Mas de tudo para mim o mais top é o capítulo 9. Jesus pegou barro, vou falar igual mineiro, tacou no zóio do cego e mandou ele lavar. Gente, que absurdo. Ele tacou barro no zóio do cego e mandou ele lavar. Se a gente que já enxerga cair areia nos nossos olhos, a gente já tem dificuldade. Imagina pegando barro e tacando nos olhos. Quando Jesus fez o lodo e tacou nos olhos do cego, só estava revelando que Jesus é oleiro. Porque ele está dando um retoque na visão daquele cego. Porque homens cegos não podem dar destino às próximas gerações. O que Deus está dizendo para alguém que está me assistindo e que está aqui agora nessa noite é: Deus não quer te dar um novo óculos, Deus quer te dar uma nova visão. Deixa eu ir pregando para ela, porque eu acho que ela está com fome. E aí quando o cego tacou barro nos olhos dele, mandou ele ir. Por que Jesus não levou ele, gente? Por que Jesus não falou: vem que eu vou te conduzir? Não, mandou ele ir. E só abrindo parênteses, o nome do tanque era Siloé, que significa o enviado. E o cego estava sendo enviado. E quem enviou o cego foi Jesus, que também é um outro enviado. Ai. Então você não pode enviar alguém se Deus ainda não enviou você. Você não está aqui. Você não pode dar missão para alguém se Deus ainda não deu uma missão a você. Ele não vai te levar. Por que ele não levou o cego? Porque quando ele não te conduzir, ele está querendo ver até quanto você está disposto a caminhar por uma nova visão. Ou você fica aí do jeito que você está e a visão que você tem, ou você anda em direção a uma nova visão, para você alcançar um novo propósito. Quando o cego chegou no poço, os olhos do cego estavam fechados para o poço, mas o poço estava aberto para o cego. Ele pegou a água e tacou nos olhos. Pegou a água e tacou nos olhos. Ele pegou a água e tacou nos olhos. Pegou a água e tacou nos olhos.
Quando a água bateu nos olhos, a cegueira caiu. E detalhe da água é que quando você olha para a água, a primeira coisa que você vê é você mesmo. Então toda vez que você olhar para a água, para de enxergar os outros na água, enxerga você mesmo. Porque você não tem que ler a Bíblia para tirar coisa dela, você tem que ler a Bíblia para ela tirar coisa de você. O detalhe da Bíblia é que você não pode mudar uma vírgula que está aqui dentro. Agora uma vírgula que está aqui dentro pode mudar tudo que está aí dentro. Você não pode alterar ela, mas ela pode alterar. Quem levanta a mão para receber isso aqui? Quem levanta a mão para receber? Há um poço aberto nessa noite. O poço está dizendo para você: estou abrindo a sua visão para você enxergar verdadeiramente quem você é. E a graça do reino é que você pode até não ser quem você sonhou em ser, mas você está proibido de voltar a ser quem um dia você foi. Porque se alguém está em Cristo, olha o texto. Há um casamento e Jesus foi convidado, porque é melhor esperar o convite do que ser entrão. Porque quando você é entrão, você entra pela janela, mas quando você é convidado, e aí, todo mundo quando vai casar faz a lista de convidado. Esse não, esse também não, come demais. Esse também não, esse é claro, esse aqui sim, claro. Botaram Jesus na lista de convidados. Porque quando você coloca Jesus na sua lista, fica tranquilo que Ele vai colocar você na lista dele. E o mais interessante não é isso, é que quando Jesus foi para a tentação, lembra? Satanás falou o que com ele? Transforma. Tem alguém aí, gente? Transforma as pedras? Jesus não transformou. Porque se ele tivesse transformado, o primeiro milagre não seria água em vinho. O primeiro milagre seria pedras em pães. Por que ele não transformou pedras em pães? Porque ele não realiza desejos diabólicos, mas ele cumpre propósito de alianças. Porque milagre não acontece aonde os demônios se manifestam. Milagres acontecem aonde tem uma aliança envolvida. Ai, ai, ai. Aonde há aliança envolvida, há milagre para ser feito. Você pode falar para a pessoa que está do seu lado, sem tocar nele, fala para ele assim, ó, pega essa e leva para casa. Sem tocar nele, sem tocar nele. Fala para ele, pega essa e leva para casa. É engraçado aqui, pastor Josivaldo, que engraçado. Jesus ainda não tinha feito milagre nenhum, mas já tinha discípulo. Porque discípulo você não forma pelos milagres que você faz. Discípulo você forma pelo caráter que você tem. Sabe qual é a graça do discipulado? É que tem muita gente sendo manipulada achando que está sendo discipulado. Porque a manipulação é para fazer você ser parecido comigo, mas o discipulado é para fazer eu e você ser parecido. Se qualquer discipulado que não te faz ser parecido com Jesus, você está sendo manipulado. Eita. Paulo disse: seja meus imitadores, como eu sou de Cristo. Traduzindo, faz o que eu fiz porque eu estou fazendo aquilo que ele fez. Jesus perdoou quem o matou e a gente não consegue perdoar nem quem nos feriu. Acabou, glória, mas eu vou continuar. Porque quem guarda ressentimento não está pronto para uma evolução, irmão. Porque a palavra perdão não fala de ganho, a palavra perdão fala de perda. Então você só recebe o perdão quando você perde a razão. Ele recebe o convite. E é engraçado que ele não manda substituto e fala: gente, minha agenda está cheia, vai vocês lá me representar. Não, 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 ele mesmo vai. Então todas as vezes que você o convida, ele não manda anjo, ele mesmo vem. Quer uma prova para você dar um amém igual aquele obreiro lhe deu? Lá no Egito, 3 milhões de hebreus. Deus tirou o povo do Egito sem entrar lá. Não me pergunte como, que eu também não sei. 3 milhões de hebreus. Deus tirou o povo sem ir lá. Aí um dia lançaram 3 jovens na fornalha. O senhor está indo para onde? Agora eu vou. Por que para 3 milhões ele não foi? Agora para 3 jovens ele desceu. Ele não só desceu como desceu, e ainda passeou. Ai, ai, ai. Meu
Deus. Por quê? Porque aonde existe compromisso, irmão, existe a presença. Sabe o que Deus está dizendo para você nessa noite? Ele não vai mandar anjo, não vai mandar profeta, não vai mandar serafim. Nessa noite é Ele mesmo que vai estar presente através do Espírito. Seguidor te atrai por aquilo, seguidor é atraído por aquilo que você faz. Agora discípulo você forma por aquilo que você é. Hoje é mais fácil atrair seguidor do que formar discípulo. Eita. É mais fácil ter seguidor no Instagram do que formar discipulado. Porque seguidor vai seguir por aquilo que você faz com a mão. Agora discípulo vai te seguir por aquilo que você estabeleceu no coração. Tá quente aqui. Ora mais. Então todo esse processo aí é Deus formando o seu discipulado. Porque você não pode formar alguém sem antes Deus formar. Ele está na casa. E aí a Bíblia diz assim, e ao terceiro dia fizeram as bodas em Caná. Caná era um lugar pequeno. Há quem diga que era um brejo. Então o lugar é pequeno, mas o que vai acontecer ali... Por quê? Porque se você se acha grande para fazer algo pequeno, eu te afirmo que você é pequeno demais para executar algo grande. Irmão, ninguém vai cuidar de floresta sem aprender a cuidar de semente. O que Deus está fazendo para você nessa noite é ser fiel no pouco, meu irmão, que sobre o muito eu te colocarei. Quem honra a Deus nas coisas pequenas está preparado para honrar Ele quando estiver nas grandes. E ao terceiro dia fizeram umas bodas em Caná. E estava ali a mãe de Jesus. Um detalhe da Bíblia, né? Que Jesus nunca chamou Maria de mãe, mas Ele sempre chamou Deus de pai. Então Maria não é mãe, Maria é um tipo de igreja. O texto diz que faltou vinho. Aí se faltou vinho tinha que falar com quem? Com o mestre de sala. Maria foi falar com quem? Com Jesus. Porque o mestre de sala sabia fazer vinho, agora Jesus sabe fazer milagres. A uva, o vinho é extraído da onde? Da uva. E a uva é tirada da onde? Da onde? Da videira. Você está aí? Acabou o vinho com o pé de videira lá dentro. Acabou o vinho com a fonte aqui dentro da casa. Irmão, alguém está falando que a sua alegria acabou. Fala para eles, a fonte está na minha casa, irmão. Alguém está falando, não, a sua alegria já era. Meu filho, avisa para ele que quando a sua alegria acabar, a fonte ainda não cessará. Quem tem a fonte aí? Quem tem a... Oh meu Deus, alguém falou que depois dessa pandemia os crentes iam parar de dar glória a Deus por causa da máscara. Espera aí, irmão, não tem como fechar os lábios de quem está de coração aberto, irmão. Deus não está procurando adoração, Deus está procurando um adorador. Deus não está atrás da oferta, Deus está atrás do ofertante. Ele vai achar você, Ele vai achar você. Então Maria é um tipo de igreja que conhece Jesus fora dos ambientes de festa. Você pegou isso? Porque se ela não conhecesse Jesus, ela ia até o mestre sala. Por que ela foi até ele? Vocês conhecem ele só em festa. Agora eu vou pregar para ela porque eu acho que ela está com fome. Porque Deus só põe pão na mesa de quem tem fome. Por que Maria foi até Jesus? Eu conheci ele fora de festa. Eu não conheço Jesus só em congresso, não. Eu não conheço Jesus só em festa. Não. Eu conheço Jesus no dia a dia. Eu conheço Jesus no tete a tete. Eu conheço ele não só no Deus do domingo, não. Eu conheço ele porque ele é meu Deus da segunda. Aí Maria chegou para ele e falou assim, ó, o vinho acabou. Ele dá uma nela que ele sabe bater sem machucar. Ele virou e disse, o que tem contigo? Ainda não é chegado a minha hora. Porque tem gente que sabe da hora dos outros, mas não sabe da sua própria hora. E a grandeza do ministério de Jesus, que ele começa falando, a minha hora não é chegada, mas quando ele está indo para a cruz ele fala, a minha hora chegou. Porque enquanto você não souber o tempo, você não vai entender os modos.
Você vai entrar em guerras novas carregando armas antigas. Quando Davi foi lutar contra Golias, ele pegou 5 pedras. Mas quando Jesus foi alimentar a multidão, pegou 5 pães. Por que Jesus também não pegou pedra? Porque mudou a guerra. Quando muda a guerra, muda a estratégia. Você não tem que mudar sua roupa, você tem que mudar a sua mente. Acabou, glória, mas eu vou continuar. Quando você mudar a sua mente, Deus vai transformar seu ambiente. Oh meu Deus, o que Deus está dizendo é: estou te dando uma estratégia nova para você vencer batalhas novas, irmão. Porque Deus não te chamou para perder, Deus não te chamou para empatar. Em Cristo nós somos mais que vencedor por aquele que nos amou. Tá gostoso aqui, gente. Eu gosto de pregar para vocês. Estou me divertindo aqui. Eu quero dizer para você que quando alguma coisa acabar, fique em paz. Ele sabe colocar no lugar. Que algumas coisas estão terminando para outras começar. Estou pregando para alguém, não sei quem é, mas Deus está dizendo: o vinho novo só começa quando o vinho velho termina. Algumas coisas precisam terminar para outras começar. Lá vai. Não chore por aquilo que Deus está encerrando, não, mas celebre por aquilo que Ele está começando. É um novo tempo para esse lugar. Eu cheguei aqui e estou ouvindo você falar sobre o novo tempo, novo tempo, novo tempo. E é esse tempo. É esse tempo. Maria olhou para os servos e falou para os servos assim, ó. Foi para os servos e falou assim, ó: tudo que ele... Eu estou gostando dele também. Tudo que ele mandar vocês fazerem, não questione, faça. Porque servo não é aquele que... Para quê? Porque servo é aquele que... Vamos lá. Porque está cheio de gente questionando na igreja. Para que fazer isso? Para que fazer aquilo? Se ele está mandando fazer, meu filho, para de perguntar e faça, rapaz. Porque quanto mais você obedece, mais servo você se torna. E a grandeza é que é melhor ser um pequeno servo aqui dentro do que ser um grande escravo lá fora. Deus não trabalha com escravo, Deus trabalha com servos. Mas Deus me deu uma palavra que agora eu vou entregar. É que aqueles servos não tinham nome, mas mesmo assim não deixou de trabalhar. Porque tem gente que está esperando ganhar nome para depois começar o serviço. E Deus está dizendo: não é o nome que vai te dar um serviço, mas é o seu serviçal que vai fazer você não perder o seu propósito. Ah não, porque eu só vou pregar depois que eu tiver nome. Então você nunca vai pregar, porque não depende de nome para pregar, meu filho. Porque não é no seu nome, é no nome dele. E o mais lindo é: você está disposto a fazer algo e continuar sem nome? Você está disposto a encher talha que você não esvaziou e continuar sem nome? Você está disposto a mexer no som da igreja e não aparecer? Acabou, glória, mas eu vou continuar. Você está disposto a pregar numa igreja, Jesus salvar, e no final ninguém saber quem você é? Porque hoje é uma briga para ter nome, gente. Há um interesse grande para ter nome. E Jesus disse: vão, e em meu e em meu nome porão a mão sobre os enfermos, e em meu nome os curarão. Esquece o seu nome. No seu nome os demônios ficam. No seu nome a doença fica. No seu nome a AIDS fica. No seu nome o câncer fica. Mas no nome dele a doença sai, coronavírus sai, a inveja sai, a glória vem, a presença vem, a graça vem. Recebe a presença dele agora, pelo poder que há no nome. Você precisa entender o que os outros carregam. Porque quando você entende o que o outro carrega, você não vai ter inveja daquilo que você está carregando. Ela falou assim, ó: tudo que ele mandar vocês fazer, vocês façam. Do nada Jesus fala para os servos: enche as talhas. Só um abrindo parênteses aqui, que eu acho isso profundo. Jesus não tinha os discípulos já? Mas ele não pede para os discípulos, ele pede para os servos. Por quê? Jesus entendeu uma hierarquia. Vocês são meus discípulos, mas não foram contratados para fazer esse serviço. Mas o fato de você não ser um discípulo não significa que você não pode ser um servo. Aí o servo falou assim: o que o senhor quer? Enche essas talhas. Tinha 6 talhas. E ao terceiro dia fizeram umas bodas. 6 talhas.
E ao terceiro dia fizeram umas bodas, e havia 6 talhas. 6 é o número do homem. E ao terceiro dia, pegou, irmã? Primeiro dia é a sexta. Segundo dia é o sábado. E ao terceiro dia fizeram umas bodas. Então a nossa transformação não começou na sexta, começou no domingo. Porque quando ele entrou no sepulcro, eu entrei com ele. Quando ele foi ferido, eu também fui. Quando ele foi enrolado no manto, eu também fui. Mas quando ele ressuscitou, nós também fomos. E Paulo escreve: e Deus nos ressuscitou juntamente com Cristo, e nos fez assentar com ele nas regiões celestiais, acima de todo principado e potestade. Se você não dá pelo menos um amém, tu está mal. As talhas eram de pedra. Só abrindo um parênteses, Moisés tirou a água da pedra batendo. Jesus tirou vinho das talhas falando. Para tirar a água, Moisés teve que bater. Para tirar o vinho, Jesus só teve que falar: tira. Porque bater não significa que você tem autoridade. De repente você está batendo é porque não tem mais autoridade. Porque quando eu era pequeno, ou melhor, vocês entenderam, gente? Pelo amor de Deus. Pastor Alexandre tem visão, sabe o que eu estou falando. Mas quando eu era novo, isso, obrigado. Quando eu era novo, papai não precisava bater, ele só olhava. Fica quieto que papai está olhando. Fica quieto que papai está olhando. Estamos aqui. Porque quando você tem autoridade, não precisa usar força. Porque a força é o excesso da autoridade que você já não tem mais. As talhas estavam na festa, mas estavam vazias. Vou repetir: as talhas estavam na festa, mas estavam vazias. E quantas pessoas que estão na festa, mas dentro deles não existe festa. Quantas pessoas que estão na igreja, mas a igreja não está dentro deles. Eles estão em um ambiente de celebração, mas dentro deles estão comemorando um velório. Eles estão em um momento de alegria, mas dentro deles está escasso a palavra alegria. Só que eu gosto de Jesus porque Ele sabe quando estamos vazios. Porque nós podemos botar uma aparência que está cheio, mas Ele enxerga de cima para baixo e fala: ih, está vazio. Ele virou e falou assim: ó, enche essas talhas de água. Pega essa aqui, mas eu vou começar a encerrar. Pega essa. E mandou encher de água. As talhas eram usadas para purificação. O que os judeus faziam? Colocavam as talhas na entrada. Então quando eles iam entrar, a primeira coisa que faziam: lavava as mãos. Mesmo por fora estando limpo, por dentro às vezes eles estavam sujos. Então na medida que eles estão lavando a mão, entrava um e lavava, entrava outro e lavava, entrava outro e lavava. A água foi, até não ter mais água. Na verdade não é a água que acaba, é Deus que estava trocando a água. Porque se Ele transforma aquela primeira água, o povo ia beber vinho sujo. Então Ele permitiu aquela primeira água acabar para colocar uma água nova. Por quê? Porque o que Ele vai fazer não pode ter digital humana. O que Ele vai fazer tem que ter identidade divina. Não, levanta a mão aí que agora eu fiquei bravo agora. Olha isso. O que Deus vai fazer na sua vida não pode ter digital humana, para depois ninguém falar: tá pregando assim, mas fui eu. Tá indo em tal lugar, mas quem ajudou foi eu. Deus está dizendo: eu estou te permitindo essa água acabar, que eu vou colocar uma água nova, para não ter identidade humana, mas para ter identidade divina. Assim te diz o Senhor: o que você vai viver não terá digital humana, mas terá identidade divina. Deus só está trocando a água, tirando o que é velho para colocar o que é novo. Ele vai mandar encher. As talhas cabiam de 2 ou 3 metretas. Metretas é medição. Umas cabia mais, outras cabia menos. Ele não está querendo saber quanto você cabe. Ele está querendo dizer: eu quero você cheio. Porque eu só posso te transformar depois que eu te... Você pegou? Mas para Ele te encher, você tem que se esvaziar. Porque quando você esvazia do que você tem, Deus te enche daquilo que Ele tem. Quando você põe para fora aquilo que você tem, Deus vai colocar para dentro daquilo que Ele tem.
As talhas, uma era maior do que as outras. Ele mandou encher até em cima. Como dizia meu velho pai, que lia esse texto demais para mim, e ele falava para mim: encheu até na boca. Como dizia o antigo, até na tampa. Por que ele mandou encher até em cima? Porque ele conhece a sua medida. Ele sabe até onde você aguenta. O que ele está dizendo é: eu quero preencher todos os vazios do seu ser. Por quê? Porque uma vez que você está cheio, não cabe mais nada. Uma vez que Deus te encheu, não cabe mais nada. Uma vez que Deus está cheio. E aí, a depressão está querendo bater. Ô, depressão, não dá para entrar. Por quê? Não cabe mais nada. A dúvida vai querer bater na porta. Eu quero entrar. Dúvida, não dá para entrar. Por quê? Não cabe mais nada. Eu estou cheio. Não cabe mais nada. Só que a talha, pastor Josivaldo sabe disso mais do que eu. A talha não era talha, ela era uma pedra. O artífice veio, olhou e disse: dá para virar talha. Mas para virar talha, ela precisa ser escavada. Porque quanto mais você permite ser escavado, maior será a sua medida. Quanto mais você permitir ser trabalhado, mais profundo você se torna. Eu não sei para quem que eu estou pregando, mas lá vai. Quanto mais Deus tirar aquilo que é seu, mais você vai ganhar aquilo que é dele. Deus está te escavando só para você se tornar mais profundo. Está doendo, mas é para te aprofundar mais. As pancadas não é para te matar, mas é exatamente para fazer você evoluir. Deus está te dando forma. Ai. Agora eu fiquei nervoso. Deus está te dando forma. Deus está usando as pancadas da vida para te moldar. Deus está te dando uma identidade através das pancadas. Cada vez que o artífice bate, é Deus te dando mais um modelo. É Deus te formando para depois te encher. Para a talha estar cheia, 2 pontos. Primeiro, precisa estar posicionada. Quando a boca da talha está virada para baixo, ela recebe o que é de baixo. Mas quando a boca da talha está virada para cima. Segundo, além de estar posicionada, ela precisa estar com a boca aberta. Porque a boca só fala aquilo que o coração está cheio. Então Deus está dizendo para você nessa noite: aleluia, aleluia. Oh meu Deus, que a sua boca aberta revela que o seu coração não está fechado, que o seu coração está aberto. A boca só está abrindo porque você já abriu o coração. Jesus falou: traz a água, porque eu sei onde tem água aqui. Enche essas talhas. Olha que coisa. Porque na festa do homem a talha começa cheia e termina vazia. Mas na festa de Jesus a talha começa vazia. Ai. É igual esse culto. Você pode ter chegado aqui vazio. Aqui é o lugar que Deus pode te... Diga para 2 pessoas, mas sem tocar nele. Diga para ele assim, ó: não existe alguém aqui que Deus não possa encher. Diga para alguém. Não existe alguém aqui que Deus não possa encher. Eu não sei aonde você se esvaziou, mas eu sei aonde você pode ser cheio. E lá vai uma profecia para alguém aqui. Não interessa do que você estava cheio até agora. O interessante é o que você vai estar cheio de agora para frente. As talhas eram de quê, gente? Olha que coisa. Quem lembra aqui qual foi a primeira praga no Egito? Quem lembra? A primeira praga no Egito, quem lembra? Alguém falou bem sussurrado aí. Transformou a água em sangue. Isso é uma revelação. Porque o primeiro milagre da lei, Deus transforma a água em sangue. E o primeiro milagre da graça, Ele transforma a água em vinho. Vou repetir. Primeiro milagre da lei, o Pai transforma a água em sangue. E o primeiro milagre da graça, o Filho transforma a água em vinho. Sangue fala de morte, mas vinho fala de vida. Então a vida de hoje é resultado da transformação de ontem. Deus está te transformando para você viver.
Eu paro agora, a gente vai orar. A minha festa só está começando. Tem gente indo embora porque falaram para eles que o vinho acabou. Só que eles não sabem que tem uma videira dentro da minha casa. Se você não quer dançar a minha música, eu não vou desligar o meu som. Eu não vou parar a minha festa porque você não quer dançar comigo. Eu vou continuar dançando, porque eu sei que quando não tiver mais água, vinho, Ele usa água. Porque na festa dos homens começa com vinho e termina com água. Mas a festa de Jesus começa com água e termina com vinho. Eu não sei como essa semana começou, mas pela fé eu sei como ela vai terminar. Eu não sei como esse ano começou dentro da sua casa, mas pela fé eu sei como ele vai terminar. Por quê? Aquele que começou a boa obra em vós, Ele a completará. Por quê? Porque Ele só pode te transformar com você cheio. Porque a transformação não é de fora para dentro, mas é de dentro para fora. Mandou encher até em cima. Está na tampa. As talhas eram feitas de quê, gente? De pedra. Só ajuda ela aqui mais uma vez. As talhas eram feitas de quê, gente? De pedra. Então aqui tem um outro detalhe. A lei foi escrita onde? Uau! Você não pegou isso? Quando eles entravam na festa, eles lavavam as mãos, sim ou não? Purificação. Então a água tocava neles por fora. Agora, quando Jesus transformou a água em vinho, eles não lavou a mão com vinho, eles beberam. Porque a água era para tocar eles por fora, agora o vinho era para tocar eles por dentro. Então a água fala da lei, mas o vinho fala da graça. Porque o primeiro vinho quem fez foi o homem, mas o segundo vinho quem fez, lá vai. O que Deus vai fazer na sua vida, olhos não viram, ouvidos não ouviram, e não chegou no coração do homem que Ele tem preparado para aqueles Ele ama. Tudo que você vivenciou até agora te tocou por fora. Agora o que Deus está te dando nessa noite é para te tocar por dentro. Não se lava a mão com vinho, gente. O vinho te toca por dentro. Mas olha esse detalhe. Por que Deus não deu a lei ou a revelação da lei para Moisés lá embaixo? Moisés, não precisa subir não. Recebe aí mesmo, vou escrever aí mesmo, daí tá bom. Não. Sobe. Que eu vou te dar a revelação no monte. Por que no monte? Porque tem certos níveis de revelação que Deus não te dá na esfera terrena. Porque quando você sair dos limites humanos, Deus vai te apresentar medidas eternas. Quando Moisés chegou lá no monte, Deus escreveu na pedra para ele. Quando ele desceu com a pedra, Êxodo 32, 3.000 homens morreram. Mas quando Pedro saiu do cenáculo, que ele pregou o primeiro sermão, 3.000 homens nasceram. Porque quando a lei desce, ela gera morte, mas quando a graça se manifesta, ela traz a vida. Quer mais um outro detalhe? Mais um outro detalhe aqui eu oro. O outro detalhe é que Deus escreveu na pedra. Como é que vocês falam aqui? É quando é calçada ou passeio? Calçada, né? Calçada, antes da rua, calçada. Lá em Minas a gente fala passeio, mas vamos trabalhar com calçada. Eu era novo e o meu vizinho passava um cimento novinho na calçada. Eu esperava ele sair, via que não tinha ninguém, pegava a chave de casa e deixava lá a minha marca. Vou falar a data do meu aniversário, quem sabe eu não ganho alguma coisa. 13/8. E deixava o JM, Jackson Marques, e não ia embora não, ficava lá. Bora, Jackson, espera. 10, 11, meio-dia. Quando dava 1 hora eu olhava e dizia: agora dá para ir. Por que eu ia embora? Porque secou. Você não está aqui. Agora olha que coisa, Deus escreveu na pedra, não foi? Aí um dia pegaram uma mulher adultéria, quando trouxeram ela para o templo, Jesus desceu e escreveu na areia. Escreveu na areia. Qual a diferença de escrever na pedra para escrever na areia?
é que quando se escreve na pedra, não dá para apagar. Agora quando se escreve na areia, ajuda aí, dá para apagar, escrever de novo. Dá para apagar, escrever de novo. Dá para apagar, escrever de novo. É Deus dizendo para alguém nessa noite: a graça está apagando o que você fez para escrever o que você ainda vai fazer. Porque tudo que o diabo escreveu a seu respeito, Deus pode apagar agora. Agora tudo que Deus está escrevendo agora, ninguém poderá apagar amanhã. O primeiro vinho quem fez foi o homem. Quando trouxeram, leva para o mestre Sala, leva para ele. Tirou e levou. Jesus falou assim: ó, tira e leva. Tira e leva. O mesmo trajeto que você fez com água, você vai fazer com vinho. Tira e leva. Porque aquele que leva preciosa semente andando e chorando, voltará. Tira e leva. Quando ele levou, falou: mestre Sala, pois não, prove. O mestre Sala pegou que na verdade vinho você não começa provando com a boca, começa provando. Até parece que eu já tomei. É porque eu vi no irmão YouTube, o irmão YouTube me falou. Mas você primeiro. Aí ele provou. Quando ele provou, ele disse: que é isso, hein? O que foi, mestre Sala? Tá errado isso aqui, uai. Mas porque todo homem, não é alguns, todo homem, ou seja, é uma põe primeiro o vinho bom, o top, o prateleira de cima. Quando já tem bebido bem, é igual a casa, quando tem muita gente, aí bota água no feijão. Tem gente bebendo água achando que está bebendo vinho. Eita. Quando já tem bebido bem, aí o fraquinho, o inferior. Traduzindo, a festa do homem começa em nível alto e termina em nível baixo. Aí o mestre Sala vem e fala: mas vocês guardaram tem 3 dias que nós estamos aqui, rapaz, e o melhor vocês guardou para o final. Vocês achou que estava bebendo o melhor, porque o melhor não é o que os homens fazem, o melhor é o que Deus faz. Levante a mão para receber isso aqui, a gente ora. Pelo amor de Deus, o melhor não é o que os homens fizeram por você, o melhor que Deus está fazendo por você agora. Receba essa palavra, irmão. Sabe o que Deus está dizendo? Que o último vinho é melhor do que o primeiro, porque o primeiro vinho fala de Adão, mas o segundo vinho fala de Jesus. Jesus é melhor que Adão, melhor que Moisés, melhor que Abraão, melhor que Isaac, melhor que Jacó. Fica de pé. Você não vai dar para as pessoas aquilo que você azedou. Você vai dar para as pessoas aquilo que Jesus transformou. Eu quero degustar daquilo que Deus está fazendo na sua vida. Olha para cá. Imagina aquele casal, hein? Se nós não tivéssemos convidado ele, não tinha milagre no nosso casamento. Nem casamos direito e ele já está fazendo milagre. Irmãos, depois do dilúvio, não tem como assustar Noé com tempestade. Por quem passou por um dilúvio, não vem querer botar medo em mim em tempestade não. Quem já passou dilúvio passa qualquer parada. Imagina José depois da cisterna, alguém falando para ele: José, cuidado porque ali na frente tem um buraco. Se você soubesse de onde eu saí. Imagina Davi depois de Golias: cuidado que tem um camarada ali te encarando. Manda vir, meu filho. Se eu encarei um gigante, eu encaro qualquer parada. Imagina Daniel depois da cova. Não é qualquer cachorro latindo que vai botar ele para... Ai. Imagina Sadraque, Mesaque e Abednego depois da fornalha. Não é qualquer palito de fósforo que vai botar medo neles, né, gente? Eles saíram de dentro de uma fornalha. Agora imagina Lázaro depois da sepultura. Alguém chegando para Lázaro e falando: olha, eu acho que você está com câncer. Não me diga. Eu já morri uma vez, você está querendo me assustar com a morte de novo. Agora imagina essa igreja depois da pandemia. Não vai ser qualquer coisa que vai te intimidar. Nada mais te intimida. Deus está te treinando em uma pandemia. Erga suas mãos.
Pai, nós te louvamos. Aqui não tem só 6 talhas, tem várias talhas. Mas o mesmo que mandou encher aquelas está enchendo essa, aquela ali, aquele ali, aquele lá também, aquela colar. Deus, aonde houver uma talha vazia, vai enchendo agora com a tua glória, com a tua presença, com a água da palavra. Quem está enfermo vai sendo curado agora. Quem é batizado vai renovando, vai renovando, vai renovando, vai renovando. Abre a boca, diz a palavra, e eu te encherei. Abre e eu te encherei. Quanto mais você adora, mais ele vai enchendo, 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 enchendo. Seja transformado de dentro para fora. Ele está te enchendo para te transformar. Seja cheio. Oh glória, oh glória, oh glória, oh glória, oh glória, oh glória, 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 glória. Levante a sua mão e cante. Quem está feliz com Jesus? Quem está feliz com Jesus? Quem está feliz? Não, irmão, quem está muito feliz? Quem está muito feliz? Quem pode levantar a mão e dar o melhor glória dessa quarta-feira para Ele? Aganai, Igning, Acevas. Diga para alguém: vinho novo em tempo novo. Diga para alguém: vinho novo em tempo novo. Vinho novo em tempo novo. Deus está trocando a água, porque o que Ele vai fazer vai ser grande. Vai ser grande. Deus abençoe vocês. Deus abençoe.